Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos finalizar a nossa aula passada, tá? Na aula passada, a gente viu um pouco das funções logarítmicas, tá? Vários aspectos, considerando desde gráficos até como manipular, algumas propriedades que podem nos ajudar a simplificar essas funções logarítmicas. E ficou faltando o finalzinho em que a gente falava de solução de equações que envolvem funções logarítmicas, tá certo? A gente fez muito breve algumas delas, mas teve uma que eu acho que eu fiquei devendo, que é justamente quando a gente esquece de analisar um certo domínio e já sai aplicando as propriedades indiscriminadamente, tá certo? Além disso, na aula de hoje, a gente vai aportar um tipo específico de função que é muito importante na física e aparece demais, né? Está ficando até um pouco repetitivo eu falar sempre isso, tá? Que são as funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, elas são funções que, em geral, aparecem como argumento, né, dessas funções, ângulos, tá certo? A gente tem que essas funções aparecem muito em mecânica quântica, em mecânica clássica, né? Em soluções harmônicas, em geral, a gente tem funções trigonométricas, na propagação de ondas, tá certo? Em vários lugares da física aparece isso. Em base de funções, a gente vai ver que isso vai acontecer também, vão aparecer funções trigonométricas, então elas são praticamente onipresentes na física, tá certo? Então, é muito importante que a gente entenda as propriedades dessas funções trigonométricas e é justamente esse entendimento que vai pavimentar o nosso espaço para, no futuro, usar elas sem pensar duas vezes, né, entendendo o que elas são, dentro de um problema de mecânica clássica, dentro de um problema de eletromagnetismo e assim por diante, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso slide. Certo, pessoal. A gente viu várias propriedades de funções logarítmicas, tá certo? Uma dessas propriedades que a gente viu era a seguinte: se a gente tem uma função logarítmica do tipo log de x elevado a c, a gente podia fazer o seguinte, né? Esse c que está aqui dentro no expoente, como a função logarítmica é o inverso do expoente, eu posso tirar ele e botar para cá para trás, tá? E aí, esse camarada aqui, ele poderia ser escrito como c vezes o log de x, tá certo? Só que aí, em algumas situações, a gente encontra um problema, né? Por que a gente encontra esse problema? Porque, às vezes, esse argumento aqui dessa função, ela é positiva para qualquer valor de x que eu coloque, tá certo? Ela é positiva para qualquer valor de x que eu coloque. Como o logarítmico, a função logarítmica, ela é bem definida para qualquer valor do argumento positivo, eu tenho que, se esse cara é positivo, por exemplo, para quando o x é negativo, o log não tem problema nenhum eu definir aí, né? Eu botei o log na base 10 aqui, né? Como vocês podem perceber, porque eu não escrevi explicitamente qual é a minha base, certo? Mas essa propriedade aqui vale para qualquer valor da minha base, tá certo? Então aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque desse lado aqui, se esse x é positivo, né? Eu tenho que essa função aqui, log de x elevado a c é positivo, eu tenho que essa função aqui, ela é bem definida para qualquer valor de x que eu coloque, tá certo? Então, o princípio domínio dessa função seria todo o meu real, todos os meus reais, né? Enquanto que aqui, se eu faço essa propriedade tirando o c aqui do expoente, eu tenho sobrando só um log de x. E a gente sabe que o log de x, o domínio dele, né, é só valores positivos dos reais, tá certo? Então a gente encontra uma certa contradição, tá certo? A ideia é que sempre quando a gente tiver alguma coisa desse tipo, o que vai valer é isso daqui, tá certo? Porque o que acontece quando eu tiro esse C daqui, né? Quando eu tiro esse C daqui, eu assumo que esse x aqui é o módulo da minha função x, né? Eu vou assumir que esse x é positivo. Quando eu faço isso, eu assumo que esse x é positivo, tá certo? Né?
Ou, de outra maneira falando, quando eu faço isso aqui, isso é verdade para quando esse x aqui pode ser um módulo do meu x, tá? Porque lembra que o módulo só faz com que o x assuma valores positivos. Módulo de menos 2 é 2, tá certo? Então, bora ver um exemplo em que isso acontece e que a gente pode gerar uma certa contradição, tá? Ok. Digamos que a gente queira resolver essa seguinte equação aqui, né? Então, resolva log de x ao quadrado igual a 2, tá certo? Então, vou botar melhor, vou botar o x ao quadrado igual a 4. Vou deixar 2 mesmo. Tá? Log de x ao quadrado igual a 2, tá certo? Aí, por exemplo, digamos que a gente queira resolver da primeira forma, né? Eu não vou mexer nesse x aqui, tá? E eu vou colocar direto, primeira forma, eu vou colocar direto o log aqui no expoente, né? O log vai para lá, né? Lembra quando a gente passa o log para lá, ele passa com a potência de 10 aqui, né? Então eu posso escrever esse cara daqui como sendo x ao quadrado igual a 10 elevado a 2, né? O log que está na base aqui passa aqui como a base de uma potência. E daqui a gente tem que a solução dessa equação aqui, né, que vai ser x quadrado é igual a 100, são duas soluções, né? Que é uma equação do segundo grau aqui, pode ter duas raízes, e nesse caso a gente tem que ou x igual a 10 ou x igual a menos 10. Se eu pegar menos 10 vezes menos 10, eu satisfaço essa equação. Ou, em outra palavra, se eu pegar e substituir o x aqui por 10, dá log de 100, que dá 2, ou se eu substituir por menos 10, vai dar log de 100 também, que dá 2. Então, para esses dois valores, esta equação é satisfeita, tá certo? Se eu fosse tentar de uma outra forma, digamos que agora eu tente aqui uma segunda forma, e nessa segunda forma eu uso aquela propriedade lá que eu falei para vocês, né? Então eu tenho aqui, eu não vou fazer isso, né? Eu vou pegar esse 2 aqui e jogar para cá, para frente aqui do log, tá? Então isso aqui vai me dar 2 vezes log de x, que vai ser igual a 2. Esse 2 aqui eu vou poder cortar com esse cara daqui. Aí aqui vai me dar log de x é igual a 1, tá certo? Esse log de x é igual a 1 só é possível se o meu x for igual a 10, tá certo? Só é possível se o meu x for igual a 10, tá? Só a gente ver aqui qual é o x cuja eu posso fazer a mesma coisa aqui, né? Pegar o 10 aqui, jogar para cá, né? Da mesma forma que eu fiz aqui, né? Mas aqui isso só me diz que o x é igual a 10, tá? Então, nesse caso aqui, é diferente desse caso aqui, porque aqui eu tinha duas soluções. E esse aqui eu só tenho uma solução, né? Então, qual é o problema aqui, né? O problema aqui é justamente essa questão do domínio, tá? Eu não estou analisando que a minha equação inicial, que é essa daqui, o domínio dela se estende tanto para os negativos quanto para os positivos. E quando eu faço isso aqui, eu perco uma parte do domínio porque eu tiro o quadrado do meu x. Então, isso aqui é só uma atenção para vocês terem muito cuidado com funções que envolvam logaritmo e funções que envolvam o quadrado aqui de dentro, tá certo? Isso acontecia lá atrás, quando a gente falava de radiciação, né, também, quando a gente falava de potência, né, a gente tinha uma coisa parecida acontecendo, tá certo? Que aí tinha a solução principal, né, tal. Então, assim, tome muito cuidado aqui. Em termos de gráficos, o que a gente tem é o seguinte, né, só para a gente entender como é essa solução dessa função, né? Tá com dor de cabeça, tomei remédio ainda agora, tô doido. Assim, tomei agora, hein? Vamos, teu microfone tá aberto. Eu vou aberto. tomar rapidão, mano, não adianta, tem que ser uma garrafa, não quero uma garrafa.
Pronto, desliguei o microfone do Rômulo que está com dor de cabeça. Tá. Então, a gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem esse gráfico aqui, né, que tem um dentinho aqui, um dente, né, que a gente chama de dentes aqui. Ele é um picozinho aqui para baixo, né? Ele é um gráfico, ele é contínuo, mas a continuidade dele não é suave, né? Tá vendo? Ele tem uma descontinuidade aqui bem no zero, tá? Quer dizer, não é contínuo, ele tem uma descontinuidade bem no zero, tá? Ele vai para menos infinito aqui no zero. E aí, como a gente tem um log de x², a gente tem isso aqui acontecendo, tá? Ele sobe dessa forma, que nem o do log, né? Para os dois lados, tá certo? E essa reta horizontal é o gráfico de y igual a 2. Então, a solução dessa equação é justamente onde os dois gráficos se cruzam, né? Então, ele tem aqui que há uma interseção em x igual a menos 10 e há uma interseção em x igual a 10, né? Essa unidade aqui é 5. 5, 10, menos 5, menos 10, tá certo? Então, daí a gente vê que a gente tem aí esse cuidado aí a mais para ter quando a gente está considerando funções logarítmicas, tá? Quando a gente for resolver as soluções das funções logarítmicas, a gente tem que tomar esse certo cuidado, uma vez que a gente pode ter esse probleminha para considerar o argumento da função corretamente, tá certo? Tá, existia uma parte a mais aqui que era das ordens de grandeza, né? Mas como a gente já falou um pouco sobre isso, eu vou pular, tá? Mas eu convido todos vocês a lerem essa parte do livro e se tiverem alguma dúvida, por favor, falem, pode perguntar. Certo, agora a gente vai pular para outra parte da aula, tá? Que é sobre funções trigonométricas, ok? Deixa eu cancelar aqui. Parar de compartilhar. Fala. Só recapitulando aquela parte lá, ter duas raízes é um problema? Não, não é um problema. O problema é se você for resolver do segundo método, da segunda forma, você vai encontrar uma só raiz. Ou seja, vai ficar faltando uma solução no seu problema. Aí é um problema, entendeu? Não considerar, então é um problema. Não considerar a primeira forma, se eu considerar só a segunda forma, eu perco uma parte da solução. E aí pode ser um problema eu perder uma parte da solução. Certo? Sim, entendi. Ok. Como eu falei para vocês, a segunda parte da aula é sobre noções de trigonometria, e funções trigonométricas, tá? Há algumas coisas aqui que eu quero revisar. Por exemplo, a noção de graus e radiano, qual é a diferença entre os dois, como é que eu calculo um comprimento de um arco, tá? Algumas medidas trigonométricas, o círculo trigonométrico, que é uma coisa importante para a gente entender um pouco as funções trigonométricas, o seno, o cosseno, a tangente, tá? E a gente vai ver essas três funções, seno, cosseno e tangente, dentro dessa ideia do círculo trigonométrico também, ok? Então, a primeira coisa é o graus e radianos, tá? Como vocês sabem, né, se eu tenho duas retas aqui, né, essa reta aqui e essa reta aqui, e elas passam em direções diferentes, eu necessariamente vou ter um certo ângulo entre eles, tá? Entre essas duas retas aí, né? Então, essa reta, elas podem ser funções qualquer, né? Elas podem estar descrevendo alguma quantidade, tá? Representando algum caráter físico, mas, no geral, elas podem ser duas funções, e aí, se eu quiser saber qual é o ângulo que descreve entre essas duas retas, eu preciso saber, primeiro, o que é um ângulo, né? Ou como eu posso medir esse ângulo, né? Que é justamente essa abertura, né? Então, como eu já falei, o ângulo é essa abertura que tem entre essas duas retas, e isso é definido para qualquer curva que está passando uma em relação à outra, tá? Eu sempre, quando tenho duas direções, eu consigo definir um ângulo entre essas duas direções, ou seja, eu consigo definir qual é a abertura entre essas duas direções. Obviamente, o meu ângulo vai ser zero quando não houver abertura nenhuma, então se essas duas retas tivessem uma deitada em cima da outra, né? Tivesse uma reta deitada em cima da outra, eu não teria ângulo, teria uma abertura de zero,
Mas num caso geral, eu posso ter, por exemplo, uma abertura aqui que a gente chama de um ângulo raso, né? Um ângulo que é o 180 graus, né? Quando eu tenho, por exemplo, que uma das retas passa nessa direção aqui, nesse sentido, e a outra passa nesse outro sentido, né? Aqui, notem que a abertura é tudo isso aqui, né? Esse θ aqui me faz definir o que a gente convencionou como sendo o grau, né? Essa abertura aqui a gente considera como passando um ângulo de 180 graus, tá? 180 graus, tá? O grau a gente representa pela essa bolinha aqui, né? E aqui a gente lê graus, tá? Isso é uma forma de medir o ângulo. Então, se eu quiser medir a unidade do grau, ou seja, quanto vale 1 grau, é só eu ver quanto é essa abertura desse ângulo raso e dividir em 180 pedaços, tá certo? É uma definição. Então, por exemplo, se eu corto aqui no meio, eu divido em 2, né? Se eu corto aqui no meio, eu divido em 2. Se eu corto aqui num quarto, divido em quarto, 1 sobre 16, 1 sobre 8, 1 sobre 16 e assim por diante, até chegar em divisões de 180, né? Então, 1 grau, né? 1 grau é 1 sobre 180 do ângulo raso. Tá certo? Então, quando eu tenho meia volta, eu tenho 180 graus, uma volta completa, 360 graus, tá certo? Então, assim que a gente consegue definir direções de ângulos, ok? A outra forma da gente medir, né, ângulos é através do radiano. O radiano a gente usa mais porque ele está mais relacionado com outras grandezas físicas, diretamente, tá certo? Diretamente com outras grandezas físicas. O radiano ele é definido como o ângulo cujo comprimento do arco da circunferência, né? Se eu imagino que um círculo, né? Vou botar aqui, radiano. Imagino aqui que eu tenho um círculo, né? Tá? E aqui esse círculo ele tem um raio unitário, então esse raio aqui é igual a 1. Vou botar bem aqui assim, ó, meu raio. Esse raio aqui é igual a 1, tá? Então eu vou pegar exatamente esse comprimento e vou deitar aqui, né? Eu vou dar só uma estimativa aqui do que ele é, tá? Então eu vou botar bem aqui esse ponto, tá? Então digamos que esse comprimento aqui desse raio é igual a esse comprimento aqui, ó. Isso aqui tem um comprimento igual a 1. Então, esse ângulo aqui, θ, ele é o que a gente chama de 1 radiano. E aí, radiano, normalmente, a gente não tem unidade, tá? Ou pode escrever como 1 rádio, mas normalmente a gente não escreve a unidade, tá certo? Então, o radiano é definido, 1 radiano é definido como sendo o ângulo na circunferência no qual o comprimento do arco é igual ao raio. Então é isso que eu estou falando para vocês aqui, tá? Então, se eu tiver o comprimento igual ao raio, eu tenho esse ângulo de 1 radiano, tá? Assim, quando a gente tem uma volta completa, né, eu vou ter que o comprimento vai ser 2π vezes o raio, tá certo? Então vai ser 2π vezes o raio. Então, o radiano de uma volta completa é 2π. Como é que eu sei isso?
Porque se o comprimento de um radiano é igual a um comprimento de um raio, para eu completar o 2π, eu tenho que andar o 2π vezes o raio, tá certo? Então é basicamente isso que a gente tem, ok? Então aqui tem a definição do radiano. Então essa é a diferença dos dois, tá? Essa é a diferença dos dois. Quando eu meço em graus, eu divido o meu círculo em unidades aqui, tá? Então, 1 sobre 180 do ângulo raso, é isso que eu divido para tornar 1 grau, né, que eu descrevo. E se eu divido em radiano, eu divido o meu círculo em unidades, tal que o comprimento da minha circunferência é igual ao comprimento do meu raio, tá certo? Então, a gente tem uma pergunta, né? Como é que a gente pode converter de um para outro, tá? Bom, a gente pode se perguntar, digamos, quantos radianos existem em 90 graus. Ou seja, é uma medida, tá? 90 graus significa eu medir um ângulo reto. Quantos radianos estão inseridos dentro de uma medida de um ângulo reto, né? Eu pegar duas retas e passar pelo ângulo reto desse. Ok? Se para medir metade de uma circunferência eu ando de π, né? Porque o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, para eu andar metade aqui, deveria ser π vezes o raio, né? Para completar esse arco. Né? Porque se esse arco aqui é vezes o raio, metade é π vezes o raio, tá? Eu tenho que 180 graus vai ser π, tá? Então, 180 graus no radiano, eu vou colocar aqui no canto, 180 graus é igual a π em radianos, tá certo? 180 graus é igual a π em radianos, tá? Então, para eu saber, no fundo, eu tenho que fazer uma regra de 3, tá? Eu posso pensar isso numa regra de 3, né? Se 180 tá para π, né, radianos, 90 graus vai estar para x. Ou, de uma outra forma, eu posso multiplicar por 1. Lembra que eu falei para vocês? Posso multiplicar por 1. Então, se eu tenho 90 graus, eu posso multiplicar por 1, que não vai ter problema não, tá? Não vai ter nenhum problema não. Só que esse 1, ele pode ser escolhido de uma maneira adequada para fazer essa minha conversão de graus para radianos. De que forma? Eu posso escolher esse 1 dessa maneira aqui. π dividido por 180 graus. O resultado vai ser o mesmo, tá? Se a gente fizer uma regra de 3, né? Então, o resultado vai ser o mesmo se eu fizer isso daqui, ó. 180 está para π, assim como 90 está para x, né? Certo? Que eu estou querendo descrever esse ângulo aqui, θ, né? Vou chamar de θ. Então, aí eu posso descrever tranquilamente quem vai ser os meus graus, né, em radiano. 90 dividida por 180 vai dar 1 sobre 2, né? Vai dar 1 sobre 2. Vezes π vai dar o meu π aqui, né? Então, portanto, eu tenho que em radiano o meu ângulo é π sobre 2 radianos. Tá? Então, na conversão, para eu converter de graus para radianos, quanto eu tenho que multiplicar? π sobre 180. Agora, se eu quiser saber o seguinte, se eu quiser saber π sobre 3 em graus. Bom, π sobre 3, eu posso fazer a mesma coisa, né? Θ igual a π sobre 3. Θ igual a π sobre 3, eu multiplico por 1 novamente, só que aí eu multiplico por um 1 diferente, porque eu sei que eu quero
eliminar o meu radiano. Então, eu posso multiplicar por 180 graus dividido por π. Tá certo? É o inverso desse daqui. Novamente, se eu tivesse feito dessa forma aqui, o resultado seria o mesmo, né? Feito a regra de 3, o resultado seria o mesmo, né? Só para dizer aqui o que é isso, regra de 3. Tá certo? Então aqui, olha, o que eu posso fazer? Posso cortar o meu π com esse π daqui, vai dar 180 dividido por 3, que é 60. Então, portanto, a gente tem que o θ aqui é 60 graus. Então, π sobre 3 em graus é 60 graus, né? Então, assim, a gente pode colecionar essas duas coisas em uma só, né? A gente pode colecionar essas duas coisas em uma só, né? Então, se a gente quiser converter, né? Quer dizer, em uma só não, né? Em informações mais diretas. Conversões, né? Se eu quero converter de radianos para graus, eu multiplico. Eita, Deus. Sumiu um monte de coisa. Eu não consigo apagar isso. Tá. Se eu quiser converter de radianos para graus, rad para graus, eu multiplico, né? Eu multiplico por 180 graus dividido por π radianos, tá? Então percebe que quando eu transformo de radiano para graus, o radiano está na divisão, né? Que é justamente para cancelar um de cima. Se eu quero graus para radianos, aí é o contrário, né? Eu multiplico por π radianos dividido por 180 graus, tá? Então, é só para a gente lembrar, fazer essas conversões, a gente pode fazer isso aí. Tá? A outra coisa interessante é a fórmula do comprimento de arco, tá? Como eu falei para vocês, nesse caso, é mais interessante a gente descrever o ângulo em radiano. Por quê? Porque lembra que a definição do radiano era o comprimento ser igual ao raio, né? 1 radiano, né? Então, por exemplo, se 1 radiano eu tenho o comprimento igual ao raio, θ radiano, o comprimento pode ser arbitrário, né? Então, eu posso fazer uma regra de 3 aqui e o comprimento vai ser igual a θ vezes o raio. Então, essa expressão aqui, θ vezes o raio, só é válida para quando esse ângulo daqui é descrito em radianos. O que significa esse comprimento do arco, né? O arco significa que eu estou pegando, por exemplo, um pedaço da minha circunferência, tá? θ, e eu quero descrever esse tamanho desse comprimento aqui, ó. E esse pedaço da circunferência tem raio E, tá certo? Né? Isso não significa que a gente não pode, que é proibido a gente descrever esse comprimento em termos dos ângulos em graus, tá? A gente pode escrever, já que a gente sabe como converter de um para outro, né? A gente sabe que a gente pode fazer essa conversão de um para outro, tá? Então, se a gente for descrever essa conversão, né, a gente pode fazer o seguinte, né? Podemos descrever em graus. Tá? Para descrever em graus, eu multiplico esse meu ângulo θ, que está em radianos, que eu quero transformar para graus,
por 180. Peraí. Só um segundo aqui. Não, tá certo. Eu tenho que descrever dessa forma aqui, porque eu quero descrever em graus, né? Então, esse meu θ, né, ele está em radiano, ele vai ser em radiano. Para descrever em graus, eu tenho que escrever esse θ da seguinte forma, tá? Eu tenho que completar o θ, aí para ele estar em graus, eu tenho que colocar o θ dividido por 180, né? Porque aqui esse cara vai estar em graus e no fundo eu vou transformar essa expressão para radiano, né? Então é o contrário aqui do que eu estou falando, do que eu estava falando. Não é que esse cara tem graus e eu transformo direto e coloco. Não, né? Eu tenho que pensar que eu vou colocar, inserir esse cara aqui em radiano. E aí vocês podem ver que essa expressão é correta, porque se eu quero calcular, por exemplo, o comprimento de uma circunferência completa, né, a gente sabe que uma circunferência completa é 2π vezes r, que é o comprimento dela, né? O θ aqui, para uma circunferência completa, seria 360, que descreve uma volta inteira na circunferência, ou uma volta inteira nesse meu arco aqui, né? Então, se eu te botasse aqui 380, né? Esse θ aqui, só para lembrar, agora ele é descrito em graus. Tá? Se eu botasse 360, ia ficar 360 dividido por 180, que seria 2, então daria 2π vezes o raio. Tá? Então a gente tem, né, como exemplo aqui, já que eu falei para vocês, comprimento da circunferência o θ é igual a 2π em radiano, né? Logo, tenho que o comprimento é 2π vezes r. Então, normalmente, é melhor a gente trabalhar em radiano justamente por causa disso, tá? É muito mais fácil de descrever as coisas em radiano do que em grau. E, na realidade, na física teórica, tal, a gente sempre usa as coisas em radiano, tá? Dificilmente a gente usa em graus. Certo. Vou fazer um exemplo aqui de comprimento de arco antes de passar para algumas medidas trigonométricas. Tá? Digamos que eu queira encontrar um perímetro da fatia de uma pizza, né? Perímetro ou arco, né? Tá. Na verdade, o perímetro da fatia, né? Porque vai ser o arco mais os lados da fatia de uma pizza uma pizza de ângulo 60 graus. 60 graus, né? Sendo que a pizza tem raio de 7 polegadas. Então, qual é a ideia? É descrever o perímetro, né? Eu tirei uma fatia de pizza, então essa minha fatia de pizza ela é como se fosse uma circunferência, né? Uma circunferência preenchida, né? A gente tem aqui o lado, o outro lado e aqui o meu arco, né? Então, a gente sabe que isso aqui é 7 polegadas, a gente sabe que isso aqui é 7 polegadas, porque é o nosso raio, né? A gente tem aqui o raio, então, esse cara aqui é o raio, né? Esse ângulo daqui vai ser os 60 graus, e o que eu quero saber, né, para descrever o perímetro, é esse cara daqui que eu não sei. Né? Então, o que eu não sei é o arco, né? Só que o arco a gente já sabe como descrever, né? Dado o meu ângulo, eu consigo descrever quem é o meu arco. Né? O arco em radiano é θ vezes o raio, né? Então,
Em radianos, se eu tivesse esse ângulo daqui, bastaria eu multiplicar pelo meu raio. Mas como ele está em graus, ou eu transformo primeiro para radianos, ou eu descrevo uma fórmula em graus, né? Então, esse meu comprimento aqui, em graus, né, vai ficar R, né, a mesma coisa desse camarada aqui, cadê? Ah, já apaguei. R θ π dividido por 180, né? Porque eu estou pegando esse ângulo em graus e transformando em radianos aqui, né? Esse cara daqui. Então, essa expressão eu posso usar sem transformar o meu ângulo. Se eu quisesse transformar o meu ângulo primeiro, essencialmente eu teria essa etapa intermediária de escrever aqui essa parte num lugar separado, transformaria o meu ângulo em radiano e depois substituiria aqui, né? Mas aqui já está numa forma, essa expressão, que eu não precise transformar para radianos primeiro, né? Então aí é só substituir, né? O meu raio é 7 polegadas, né? Polegadas. O meu θ é 60 graus. Aí eu tenho meu π e aqui eu tenho 180 graus. 60 dividido por 180 dá 1/3, tá certo? Dá 1/3. Então aqui eu vou ficar aqui, o meu S é 7 π sobre 3 polegadas, né? Que isso aqui é aproximadamente 7,3 polegadas. Terminou a questão? Não, porque ele quer saber o perímetro. O perímetro é essencialmente eu pegar e somar todos os lados, né? O 7, o 7,3 e o 7 também, né? Então, logo, o perímetro vai ser 7 mais 7 mais 7,3, né? Que no final vai dar 21,3 polegadas. Tá? Então, essa é a resposta da nossa questão. Tá? Outra coisa importante que envolve ângulos são medidas trigonométricas, tá? Então, a gente tem aí o nosso triângulo retângulo e a gente tem algumas definições que a gente pode fazer dentro do nosso triângulo retângulo, né? A gente sabe que a gente tem uns ângulos aqui no triângulo retângulo, tem o ângulo reto aqui e tem esse outro ângulo reto aqui que a gente não vai considerar agora no momento, né? A caracterização dos elementos do nosso triângulo retângulo a gente sabe também, isso aqui é o que a gente chama de hipotenusa. Né? Esse cara aqui é o que a gente chama de cateto adjacente, né? Porque ele está perto do ângulo. E esse cara daqui, que eu vou tentar escrever aqui, é o que a gente chama... Ai, caramba. Cateto Ai, meu Deus do céu. Espera aí. Vou conseguir, pessoal. É o que a gente chama de cateto oposto, tá? Porque ele está na direção oposta ao ângulo, né? Então, esse é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto deste ângulo daqui, né? Se eu tivesse pegado esse ângulo aqui, esse seria o oposto, esse seria o adjacente. E aí, a gente tem algumas definições que a gente pode fazer com esse triângulo retângulo. A gente pode definir algumas quantidades relacionadas a esse ângulo, né, usando esses catetos e essa hipotenusa, né? A gente tem, por exemplo, o seno deste ângulo θ. O seno do ângulo θ vai ser esse cateto oposto, o comprimento dele, tá? Do cateto oposto, dividido pela hipotenusa, pelo comprimento da hipotenusa. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
E a tangente, né, que a gente representa por tan de θ, vai ser o cateto oposto. Opa, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, essas definições que a gente usa para quando a gente está descrevendo ângulos e retas aqui que separam esses ângulos. Por que que isso é muito importante? Justamente porque, normalmente, a gente está interessado em descrever ângulo entre duas coisas, né? Então, digamos que aqui eu tenha, sei lá, um sistema, esse cara daqui é uma reta, né? Esse cara daqui é uma reta que está passando pelo meu sistema. E aqui eu tenho um sistema em que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui x e o meu y, e eu quero descrever quem é esse meu ângulo, né, através desse ponto aqui, né, dessa reta e desse ponto aqui. Eu tenho um ponto aqui, xy, né, um ponto xy, xp, yp, que a minha reta passa e eu quero descrever. Então eu sei já que esse cara daqui, né, eu vou ter aqui minha coordenada em x, né, que vai ser meu ponto em x, e aqui vai ser meu ponto em y, e eu sei que esse cara daqui vai ter um ângulo, né? Então, se eu consigo calcular o cateto oposto, né, o comprimento do cateto oposto, que é justamente a minha coordenada em y, e o comprimento do cateto adjacente, que é justamente minha coordenada em x, eu consigo saber quem é a minha tangente, e, portanto, eu consigo saber quem é o meu ângulo, tá? Então, é importante a gente entender essas relações do ângulo com os lados de um triângulo retângulo, para a gente justamente se localizar no futuro dentro de um diagrama desses aqui que a gente tem, tá? De um diagrama desses cartesiano, tá bom? Então, um exemplo, né? Se a gente tem um triângulo retângulo aqui, né? Deixa eu apagar aqui, melhor. Então, digamos aqui, poxa vida, se a gente tem um triângulo retângulo desse aqui, e a gente quer descrever, por exemplo, um caso em particular, que a gente tem algo desse tipo aqui, triângulo retângulo, tá? E aí eu tenho que esse lado aqui é 1, esse lado aqui é 1, e esse lado aqui é raiz de 2, a gente pode medir esse ângulo aqui e ver que ele é 45 graus, por exemplo, no nosso esquadro, né? A gente já sabe como definir 45 graus. E aí, através disso, a gente pode encontrar quem é o seno, cosseno e tangente de 45 graus, né? Então, o seno de 45 graus, a gente sabe que vai ser cateto oposto sobre hipotenusa, então vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? E aí, se a gente faz aquela nossa operação de radiciação, né? Porque lembra que sempre quando a gente tem uma expressão como essa, para simplificar, a gente tenta escrever a raiz na parte de cima, então posso multiplicar e dividir por raiz de 2 para eliminar essa raiz de baixo, e aí vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá? Se eu faço essa multiplicação, deixa eu fazer as etapas aqui para vocês. Seno, acabei apagando aqui. Né? Então eu posso multiplicar aqui por raiz de 2 vezes raiz de 2. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então aí no final eu tenho raiz de 2 sobre 2, tá? Posso também descrever quem é o cosseno de 45. Então, novamente, a mesma coisa, tá? O cosseno de 45 vai dar 1 sobre raiz de 2, e a gente fazendo o mesmo procedimento de cima, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. E eu posso descrever a tangente de 45. A tangente a gente pode calcular de duas formas. Uma é perceber, olhar o triângulo retângulo, né? E a outra é perceber que a tangente, ela é, na verdade, o seno dividido pelo cosseno, tá? Porque aí cancela a hipotenusa nessa divisão e aí fica um pelo outro. Tá? Mas bora fazer isso do cateto oposto, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente vai dar 1 dividido por 1, que é 1, né? Então aí a gente já tem, por exemplo, o seno, cosseno e tangente
de 45. E aí isso fica fácil a gente fazer dos outros ângulos, tá? Só procurando um esquadro e descrevendo o triângulo retângulo de um e outro, tá bom? Ok. Então, para qualquer que seja o ângulo, né, como eu falei para vocês, se eu tenho um θ, né, como eu falei para vocês aqui, se eu tenho um ponto descrito no meu plano cartesiano, né, e eu tenho aqui x e y, e nesse caso aqui eu tenho um ponto, por exemplo, bem aqui, um P, que é o x, P de xy, qualquer que seja o meu ponto, eu consigo saber, né, como eu falei para vocês, qual é o ângulo que uma reta que passa na origem faz com o meu eixo x, tá? Para isso, basta eu descrever quem é o x, né? Esse caso aqui, eu vou botar aqui um xp. Vou deixar xy. Quem é o x desse ponto, né? Que vai ser esse cara daqui. E quem é o y desse ponto, né? Que vai ser esse cara daqui. Então, qualquer que seja esse ângulo, dado esse ponto e a minha origem, eu consigo descrever quem é o seno, cosseno e a tangente, né? O comprimento daqui para cá pode ser o meu R, né? Esse comprimento aqui, né? Pode ser o meu R. E aí a gente vai ter que o meu seno desse θ vai ser cateto oposto, né? Que é o Y aqui, dividido por hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto dividido por hipotenusa. Eu tenho que o meu cosseno, né, vai ser igual a cateto adjacente, que é o x, dividido por hipotenusa, que é o meu r, e finalmente a minha tangente, ela vai ser o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, né? E aqui percebe que nessa divisão está implícito que x tem que ser diferente de zero. Do contrário, a tangente diverge, né? Aí você me pergunta assim, professor, mas se eu não tiver o R? Na verdade, dado x e y, você sempre tem o R, né? O R é a hipotenusa, né? Então a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado nesse caso, né? Então a gente sempre vai ter esse R aí. Então, e assim dizendo, a gente sempre vai poder descobrir essas funções trigonométricas de qualquer ângulo num plano cartesiano, dado esse ponto aqui, tá certo? Então a gente pode descobrir aí quem é essas coisas, tá? Tá, finalmente a gente chega no nosso círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele é muito importante para a gente entender como o ângulo varia e como as nossas funções senos e cossenos variam, né? É um círculo de raio unitário, então vocês podem ver aqui que esse ponto aqui no meu círculo trigonométrico é y igual a zero, porque está ao longo do meu eixo x. Então eu tenho ponto y igual a zero e x igual a 1. E aí, conforme eu vou aumentando aqui no meu ponto, eu consigo descrever vários pontos dentro desse meu círculo trigonométrico. Vocês podem perceber aqui que se eu somar o quadrado desse primeiro x aqui com o y daqui, né, isso vai dar sempre igual a 1, o que indica essencialmente que o raio do meu círculo, né, que é dado por essa quantidade aqui, é 1 em qualquer ponto dele, né, ou seja, o círculo é unitário, ou o círculo tem raio unitário. Então, quando eu vou variando o meu ângulo, esse ponto está variando, esse ponto está variando. E aí, como o raio é unitário, né, o seno e o cosseno desse raio unitário é sempre igual ao y e ao x, respectivamente, tá certo? Então, aqui eu vou ter que o seno de um ângulo θ aqui sempre vai ser igual ao x, né? Vou botar aqui. Como o R é igual a 1, temos que o meu seno de um θ aqui sempre vai ser igual a x, igual a y, desculpa. E o cosseno
de um θ sempre vai ser igual a x, tá? Então, a gente tem essas duas coisas aqui. Então, conforme eu vou aumentando, o que vai acontecendo com o meu cosseno, né? Cosseno de zero aqui vai ser 1, né? Porque ele começa em 1, né? Porque o meu x aqui nesse ponto é igual a 1. E aí, conforme eu vou aumentando aqui o meu ângulo, né? Aumentando aqui o meu ângulo, andando aqui anti-horário, na direção anti-horária, eu tenho que o meu x aqui, desse ponto, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até chegar nesse ponto em que o cosseno é zero, mais o seno, que é o y, é igual a 1. Então, esse meu cosseno vai diminuindo enquanto o seno vai aumentando, tá certo? E aí, conforme eu vou andando aqui para trás o cosseno fica negativo, né? Porque eu já estou nesse ponto aqui do negativo. A projeção aqui do meu ponto já está na direção de x negativo. E o meu seno vai caindo. Então, conforme eu vou caindo aqui, meu seno vai caindo, meu x vai se tornando negativo. Meu x atinge menos 1, portanto, o cosseno de 180 é menos 1. E aí ele atinge o seu mínimo, né? E aqui ele vai aumentando de novo. E aí, conforme eu vou andando, esse meu cosseno de θ vai variando e o meu seno de θ vai variando, de acordo com as minhas coordenadas, tá certo? Então, eu consigo descrever dentro do círculo trigonométrico essas funções aqui, basicamente, como eu vou andando através dele. E aí eu consigo estabelecer nesse meu círculo unitário também aquela relaçãozinha lá do seno ao quadrado de θ. Como o meu círculo é unitário, x² mais y² vai ser igual a 1, né? Círculo unitário, o R igual a 1. Ou, se eu uso essas expressões aqui, né, eu posso dizer que o seno... Desculpa, vou botar aqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Que é aquela relação trigonométricazinha que a gente conhece, tá bom? Seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ igual a 1. E olhando a dependência do meu ângulo com essas variáveis, eu consigo montar novos tipos de função, né? A primeira função trigonométrica é a função seno, né? Então, bora olhar aqui a função seno. F de x igual a seno de x. Aqui vai ficar confuso porque eu não botei x e y não, tá? Isso aqui, esse seno, seria como o meu ângulo vai variando aqui, conforme eu vou andando no sentido anti-horário, e como ele vai aumentando e diminuindo. Então, ele começa de zero, quando o meu x igual a zero. Se o meu x igual a zero, essa minha função é zero. Ela vai aumentando, né, porque ela é a projeção, né, o seno é justamente essa projeção aqui, tá? E aí ela vai aumentando conforme eu vou andando, chega no máximo que é igual a 1, depois vai diminuindo de novo conforme eu vou andando. Então o seno, ele começa de zero, quando o meu ângulo é zero, ele aumenta até um certo ponto, chega em 1, depois ele cai, chega em zero de novo, cai mais um pouco, chega em menos 1, depois sobe de novo e chega em zero. E ele fica repetindo conforme eu vou aumentando esse meu ângulo, θ, né? Ou seja, conforme o meu x vai aumentando, o meu seno ele vai percorrendo altos e baixos conforme eu vou indo, né? Nossa, cadê? Poxa, peraí, esqueci de botar o gráfico. Um segundo. Esse aqui era o gráfico do seno. Ai, tinha esquecido de botar os gráficos. Poxa vida. Só um segundo.
Só um segundo, pessoal. Tá. Ok. Então a gente tem aí nossa função seno, né? A gente tem aí nossa função seno. Ok? Tem aí nossa função seno. Então vocês estão vendo aqui que conforme o x vai aumentando, né? Essa função atinge um máximo. Depois desce, e quando x, aqui no caso, seria x igual a π sobre 2, né? Que é 180 dividido por 2, né? Π sobre 2 em radianos. Aí ela vai descendo de novo. Não, desculpa. Π sobre 2 é aqui. Π sobre 2, né? Porque é quando ela atinge o máximo, né? Que é em 90 graus, tá certo? Depois, quando ela vai aumentando novamente aqui para 180, ela atinge aqui o seu π, valor π. Aqui é em 3 π sobre 2. E aqui é em 2π, que é uma volta completa, tá? E aqui é na região negativa. Se eu andar para a direção negativa, o que eu tenho é a situação inversa. Então, notem o seguinte, notem que essa função seno, eu posso caracterizar ela da mesma forma como eu caracterizei todas as minhas outras funções, né? Então, o domínio aqui é todos os valores de x reais, né? A gente pode ver aqui que não importa para onde eu vou, eu sempre tenho um valor do seno dessa função. Ela é contínua, ela não tem nenhuma quebra, tá certo? A imagem dela, né, dessa função seno, ela sempre está entre 1 e menos 1, né? Ou entre menos 1 e 1, tá certo? Então está contido nesse intervalo aqui fechado entre menos 1 e 1, tá? Ela é alternadamente crescente e decrescente, tá? É periódica, que a gente chama de periódica, quando a função ela se repete, né? Percebe que esse lado aqui, por exemplo, é igual a esse lado aqui. Então, ela é periódica com um período de 2π, ou seja, cada vez que eu dou uma volta, ela se repete. Ela é simétrica, né? Só que ela tem simetria ímpar, né? Percebe que o lado direito, enquanto começa positivo, o lado esquerdo vai negativo, né? Ela é como se eu tivesse um espelho aqui na frente, né? Só que invertido, né? Tá vendo? O máximo absoluto dela é em 1, mas ela tem vários máximos locais, e o mínimo absoluto dela é em menos 1, só que ela tem vários mínimos locais. Não tem nenhuma assíntota, não dá para descrever o comportamento dela para quando o x vai para o infinito, e não tem nenhuma assíntota vertical também, tá? Os limites para quando x vai para o infinito, eles não existem, ok? A outra função que eu posso descrever, que é análoga, é a função cosseno, tá? A função cosseno. A função cosseno é a mesma coisa, tá? Só que, ao invés de olhar para o y, eu vou olhar para a projeção aqui em x, né? Então, esse cara aqui vai ser o meu cosseno de x. Então, qual é a ideia? Eu começo aqui de x igual a 0, meu cosseno é igual a 1, e conforme eu vou andando, meu cosseno diminui, é 0 aqui nesse ponto, depois ele aumenta de novo para a direção negativa, vai para menos 1 nesse ponto, para 0 de novo, e depois volta para menos 1. Então, o que está acontecendo aqui? É 0 para quando x igual a 0, tá? Esse ponto aqui é x igual a 0. Aqui é π sobre 2, para quando o cosseno ele é 0, ou desculpa, ele é 1 nesse ponto aqui em 0, né? Ele é 0 em π sobre 2. Aí ele vai ser menos 1 de novo em π, né? Tá aqui menos 1, ó, menos 1, aqui fica 1, tá? Aí ele vai ser 0 de novo em 3π sobre 2, e vai ser 1 de novo em 2π, tá certo? Então, essa é a minha função cosseno.
E da mesma forma que eu tenho a minha função seno, a função cosseno ela tem todas as características iguais da função seno, né? Todas, aquelas que eu falei aqui, todas são compartilhadas pela função cosseno, menos uma. A função cosseno, ela é simétrica com simetria par. Então, vocês podem ver aqui, a simetria ímpar da função seno, ela indica essencialmente, algebricamente, o seguinte, que seno de menos x é igual a menos seno de x. Tá? A da função cosseno, ela indica que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Né? Então, essa simetria é par, enquanto essa simetria aqui é ímpar. Tá? Existe essa diferença entre seno e cosseno. Mas tudo, né? O domínio é o mesmo, a imagem é a mesma, a função também é contínua, é periódica em 2π, é simétrica, uma função par, né? Só essa diferença aí é limitada, não tem assíntota, máximo absoluto, mínimo absoluto, todas as características são compartilhadas, tá certo? Finalmente, a gente tem a nossa última função trigonométrica, que a gente vai ver por aqui. Existem outras funções trigonométricas que a gente pode mudar combinando essas três aqui, né? E que é a função f de x igual, já coloquei o gráfico, igual a tangente de x. O que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente é como se eu fosse pegar uma reta aqui e passar bem do lado da minha circunferência, tá? Aqui, tangente à minha circunferência, exatamente. Então, se eu tiver um ângulo aqui de x, a tangente é o valor desse cara daqui, tá? A tangente é seno de x sobre cosseno de x, tá? Então, o que acontece com esse meu comprimento? Quando x igual a zero, a minha tangente é zero, tá certo? Então, está aqui representado por esse meu ponto aqui, zero. Conforme eu vou aumentando o meu x, eu posso chegar em 45 graus, ou π sobre 4, tá? O seno é igual ao cosseno, portanto, a tangente é igual a 1. Então, nesse ponto aqui que a tangente é igual a 1, esse cara aqui é π sobre 4, tá certo? Aí eu vou aumentando de novo, percebe que minha tangente só vai aumentando. Quando o x ele é 95 graus, que 95 graus? Quando ele é 90 graus, ou π sobre 2, a tangente ela explode porque o cosseno vai para zero, né? Então, percebe que aqui está representado por isso. Se eu for na direção negativa, percebe aqui que eu estou andando aqui para baixo, né? Então, na direção negativa de x, estou indo para baixo, e é a mesma coisa, só que na direção oposta, ok? Na direção oposta. Então, ela tem esse desenho aqui, essa curvinha representada, tá? Quando eu passo de 90 graus, essa tangente, de novo, é essa projeção aqui, ó. Tá? Então, ela começa de um valor muito grande, vai diminuindo até chegar de novo. Então, começa de um valor muito grande na direção negativa, né? Na direção negativa, vai aumentando, aumentando até passar de novo por toda a mesma situação. Então, percebe que ela tem também um caráter periódico. Ela vai se repetindo. E esse cara daqui é o ponto, são os pontos em que ela diverge, tá? Então, ela nunca chega nesse ponto aqui, porque ela diverge nesse ponto aqui. Então, é uma função também, que é uma função muito utilizada, e ela tem essas divergências aqui. Quais são as características da minha tangente, né? O domínio dela é todos os números reais, tá? Todos os números reais, menos esses pontos aqui que ela diverge, tá? Então, eu tenho que retirar esses pontos porque são pontos em que a minha função explode e há uma divisão por zero. Tá certo? Além disso, a imagem são todos os números reais, diferente do seno, tem todos os valores aqui de y possíveis, né, nesse gráfico. A função ela é contínua sobre o seu domínio, ela é crescente em cada intervalo do domínio, né? Então, se eu pego um intervalo fixo aqui, ela sempre cresce, o intervalo fixo ela sempre cresce, tá?
ela é simétrica em relação à origem, simetria ímpar, né? O que faz sentido, porque se eu pego aqui a tangente de menos x, como ela é seno de menos x por cosseno de menos x, e essa função cosseno é par e essa aqui é ímpar, isso aqui vai dar menos tangente de x, tá? Então ela é ímpar, não tem extremos locais, ela não apresenta máximos ou mínimos. Ela tem umas assíntotas verticais, como eu posso ver aqui, né? Para quando x é múltiplo de π sobre 2, né? Quando x é 1 vezes π sobre 2, 2 vezes π sobre 2, ela tem uma assíntota vertical. Não tem assíntota horizontal. E o limite dele para quando x vai para o infinito também não existe, tá certo? Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? A gente tentou abordar um pouco sobre as funções trigonométricas, fazer uma revisão geral. Eu acho que é importante para vocês saberem um pouco dela. É mais uma classe específica para a nossa coleção, né? A gente já viu várias formas de função, polinomiais, exponenciais, logarítmicas e agora as trigonométricas. E são essas classes de funções que a gente vai precisar aí para os nossos problemas daqui para frente, tá certo? Então, a aula de hoje foi isso, demorou um pouquinho mais do que o normal. Um abraço a todos e até a próxima semana, tá certo?